Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aqui da Intermunicipal Jales, aqui do Noroeste Paulista, que apesar de ser uma região bem quente, hoje está um friozinho bom aqui, né? Está bem um friozinho agradável aqui, né? Que a gente quase não tem frio para essa região que é bem quente, que é a região aqui dos Grandes Lagos, né? Pertinho da ponte rodoferroviária que divisa o estado de São Paulo com o Mato Grosso. Nós estamos aqui numa região um pouco quente, né? E nós estamos mais uma vez reunidos para a nossa proposta, que é a nossa roda de conversa, em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse momento acolhedor, que nos leva aí além do aprendizado, que vai se acrescentando aí às reflexões que vão sendo feitas, mas também a participação desse clima, que é o clima que o Evangelho propicia. Quando nós fazemos o estudo do Evangelho, nos reunimos para o Evangelho, entramos num clima diferente desse que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, refazendo o nosso coração, refazendo as nossas percepções aí da vida também. Então é uma alegria, estamos juntos mais uma vez, abraçando aí a todos aqueles que estão chegando aí para nos acompanhar, aqueles que têm nos acompanhado aí há longo tempo, aqueles que estão descobrindo o canal agora, nosso abraço, nosso carinho a todos. E nesta noite, para que possamos iniciar a atividade, gostaríamos de apresentar nossos amigos, né, o Max e o Jefferson. O Max é de Brasília, colaborador da FEB, e ele está conosco aqui nesta noite. Seja bem-vindo e boa noite, Max. Boa noite, Davi, boa noite, Jefferson, boa noite, amigas e amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Sejamos todos nós muito bem-vindos, né? É sempre um prazer tê-lo aqui, Max, nessas nossas conversas aqui sobre o Evangelho, né? Temos também hoje aqui o nosso querido amigo Jefferson, né? O Jefferson é lá da Sexta URI, né? Da União Regional Espírita, é de Santa Catarina, né? Seja bem-vindo, Jefferson. Uma boa noite, Davi, boa noite, Max, né? É uma satisfação estar aqui mais uma vez, né? Para que possamos estudar um pouquinho mais do Evangelho, né, de Jesus, né? O Evangelho do segundo o Espiritismo, nos trazendo essa luz, né, que ilumina o nosso caminho. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Jefferson. É sempre um prazer podermos estar juntos para as nossas conversas, né? Então a gente vai dar início à atividade, né? Envolvidos aí por essa vibração amorosa que já se forma, com os benfeitores nos acolhendo a todos, abraçando a todos nós. Nós gostaríamos de pedir ao Max que faça a prece de abertura para a gente iniciar a nossa atividade no clima da prece, que nos acolhe a todos. Então vamos todos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, nossos benfeitores, pela bênção de mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, a compreensão deste Evangelho e a colocação dele na prática dos nossos dias a dias, a fim de que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, unindo-nos pelo amor a Ele. Nós rogamos a presença de nossos benfeitores, em nome de Jesus, sob as bênçãos de nosso Pai, para que nos auxilie, inspirando-nos para a apreensão mais completa possível dos ensinamentos que hoje serão proporcionados. Rogamos ao nosso Mestre Senhor Jesus que faça de nós instrumentos úteis na expansão de seu Evangelho por onde formos. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja, né? Estamos aí, então, iniciando nossa atividade. Nós estamos fazendo o estudo sequenciado de O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro, né, de Allan Kardec tem como proposta nos ajudar a entender a mensagem de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. E em quase todos os capítulos temos aí a mensagem do Evangelho, temos também os comentários de Allan Kardec e as instruções dos Espíritos para nos auxiliar, para ampliar o entendimento e nos posicionar bem, né, dentro daquilo que nós precisamos compreender numa ótica espiritual dessa proposta. Estamos no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo que é
desafiador para nós, né, também, assim como o perdão, que é o amor, né? Amar não é uma tarefa simples, né? Não é uma tarefa fácil, porque ela envolve aí um comprometimento de vida mesmo, né? De dedicação de vida ao nosso semelhante, ao nosso próximo, né? Então nós estamos no item 10 hoje, né? Dando sequência ao item que iniciou essa reflexão, que é a instrução dos Espíritos, a lei de amor, né? Tivemos aqui a mensagem de Fénelon, né? Terminamos aqui a mensagem de Lázaro, depois de Fénelon, e agora nós vamos aqui a mensagem, né, que a gente vai iniciar, que é de Sansão, né, para a nossa conversa da noite de hoje. Nós vamos ler por parágrafos e vamos conversando. Gostaríamos de pedir ao Jefferson, então, a leitura do primeiro parágrafo e seus comentários para a gente já começar a conversar sobre o tema. Aqueles que desejarem enviar suas opiniões, também suas considerações ou alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente vai então conversando aqui. Então vamos lá. O item 10 vai dizer: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de sermos amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática este sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixares o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem ter dirigido a Deus o pensamento. Então, Sansão aqui, né, que traz essa mensagem, como o Davi já nos trouxe, né, ele vem trazer, né, a questão que nós precisamos amar muito, né, para que possamos ser amados. E aí ele faz também uma abordagem, né, de que se nós o fizermos, né, se nós amarmos, né, nós vamos alcançar aquilo que mais almejamos, né, de tudo aquilo que a nossa alma almeja, né, de conquistas alcançaremos. Quando Lázaro, que faz a primeira mensagem, né, ele vai nos dizer que o amor resume toda a doutrina de Jesus, toda a doutrina inteira de Jesus, né? Então, nesse sentido, né, Lázaro vem contribuir, né, o Sansão vem contribuir, nesse sentido que nós precisamos desenvolver esse amor, né, esse amor verdadeiro, esse amor trazido pelo Cristo, né? E aí, quando eu sempre eu lembro, né, da questão ou trabalho nas minhas pensamentos mais íntimos sobre esse tema, eu sempre lembro de uma passagem que está descrita no livro Boa Nova, no capítulo 12, Amor e Renúncia, uma conversa de Simão Pedro com Jesus, e Simão Pedro estava com dificuldade no entendimento desse amor, né? Qual a proposta do amor, né? E aí, depois de uma longa conversa, Jesus, então, se dirige a Simão e diz, né, Simão, o amor verdadeiro e sincero, aquele que não espera nenhuma recompensa, né? Então, nos trazendo essa visão do amor proposto pelo Cristo, né? E aí, Sansão vem trazer essa ideia, né? Se nós os amarmos, né, nós também seremos amados, né? Ou seja, se nós levarmos isso, né, essa mudança de conduta, né, até acho que foi essa expressão que o Davi usou, né, nós temos que mudar o nosso comportamento, nós temos que lutar contra as nossas mazelas, as nossas dificuldades, né, nossos interesses pessoais, para poder realmente trazer esse amor incondicional que Jesus nos traz, né, para fazer as mudanças, para alcançarmos, então, aquelas promessas, aquela ânsia da nossa própria alma, que busca, né, uma vida sempre melhor, né, Davi? Muito bom, Jefferson. Começamos, então, aqui os nossos comentários, né, desse tema tão assim, acolhedor, tão sublime, né, que é o amor e os seus desdobramentos, né, como que a gente percebe na vida humana, como que o amor tem uma necessidade urgente, né, de se instalar na alma humana,
e o homem também tem uma necessidade dele muito grande, né? O representante maior desse sentimento foi Jesus, que é o amor não amado, né? Dito aí pelos poetas espíritas, e também o amor que amou incondicionalmente, né? O que você tem para dizer para nós, ô Max, desse parágrafo? Você gostaria de contribuir aqui com a gente, com seus comentários? Então, muito bom o tema que nós estamos tratando, que é a essência, né, da nossa evolução, que é o amor, né? Amor é como se fosse uma propulsão que nos liga a Deus, né? Nós somos atraídos para Deus como se fosse o deutropismo, né? Uma atração inelutável que toda criatura ela é ligada a Deus pela força do amor. E quando a gente está no estágio anterior de compreensão, a gente não se dá conta disso, né? Apesar de que a gente, tal como a planta, tem o fototropismo e se atrai para o sol de forma também inelutável, também a alma, seja ela no princípio da sua evolução, seja ela no estágio em que nós nos encontramos, ela está numa posição de ser atraída para Deus de forma consciente. Então, o Espírito Sanson fala aqui, havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, uma certeza de ser, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Nesse estágio que nós estamos aqui, que Sanson colocou, que o estudo do Espiritismo, que o estudo das essências das realidades verdadeiras nos proporciona, nós não temos a menor dúvida, nós estamos caminhando para Deus. A nossa inelutável destinação é voltar para o Pai de onde viemos. Fomos criados simples e ignorantes e com o nosso próprio mérito das nossas experiências, nós vamos ter que voltar ao Pai. Mas para voltar ao Pai, para ter certeza de que nós estamos caminhando para Ele, é preciso ter certeza de que nós estamos amando. Se nós estamos fazendo ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós, se nós estamos procurando elevar o outro, mesmo que nós tenhamos que nos rebaixar, enfim, se estamos verdadeiramente nos colocando na posição do outro e sendo o outro naquele momento, vendo no outro como se fosse o outro a própria pessoa que está vendo. E se conseguimos isso, é porque já estamos na condição de quem já consegue amar. Mas como bem disse Davi e também Jefferson, nós estamos numa fase evolutiva que nós temos que fazer esforços para amar. O amar ainda é uma tarefa que requer de nós esforços. Por exemplo, nem todas as pessoas que a gente olha, a gente se coloca no lugar delas como se a gente fosse elas mesmo e nos remetemos a ela com todo o nosso ardor, com toda a nossa boa vontade, com todo o nosso amor. Não é assim que acontece. Tem certas almas que há por elas verdadeiras antipatias, como há almas que há simpatias, como há almas que há neutralidade. Enfim, nós ainda temos diferenças que não conseguimos ainda equalizar. E é por isso que se tem que fazer esforço, para ver o outro como filho de Deus, como Deus criou, e não como os nossos olhos imperfeitos estão enxergando. Se nós conseguimos fazer esse esforço dia a dia, no sentido de ganhar o coração do outro, ganhando o nosso próprio, nós estaremos no caminho. E dia virá que nós estaremos bem mais próximo de Deus do que hoje nós estamos. Não é, Davi? Perfeito, Max. É uma reflexão bastante interessante, né? E pegando aí o gancho na sua fala, né? Aí, lembrando que a gente precisa ter cuidado com esse que ele coloca aqui no final do item, né? Que é não condenar o vosso próximo, né? Sem ter dirigido o pensamento a Deus. Então, quem ama não condena, né? Quem ama não julga, né? Aí ele fala bem no comecinho aqui do parágrafo, amai muito a fim de ser desamados. Se a gente colecionar inimigo, como é que a gente vai querer ser amado, né? Então a gente vem para a Terra, uma vez um amigo me falou assim, gente, eu acho que ninguém me ama nesse mundo, porque eu só tenho problemas na minha família, no meu entorno, em todo lugar que eu vou. Então, mas se a gente coleciona inimigos, a gente quer encontrar quem no caminho evolutivo, né? Quem que a gente quer encontrar, né? Apesar de Deus, na sua misericórdia, colocar corações amados, né? Perto de nós, mas em maior número nós vamos encontrar aqueles que fazem parte das nossas escolhas, né? A gente vai encontrar em maior número esses, né?
que a gente fez escolhas com eles. E se a gente escolheu amar, vai ser muito bom. Mas se a gente escolheu odiar, condenar, né, detestar, como é que vai ser esses encontros, né? Como nós vemos aí todo dia, né? Traumático, né? Um encontro traumático, um encontro difícil, né? Que vai exigir de nós um esforço muito grande para a convivência. Então, amar bastante assim, a fim de ser amados, né? Então, quem quer amor precisa dar amor, né? Quem quer amor precisa dedicar o coração, o sentimento a desenvolver essa empatia, né? Essa proximidade com o coração do outro, para que as dificuldades sejam amenizadas aí no tempo, né? Então, esse é uma faceta que eu achei interessante falar aqui, que é exatamente essa aqui, né? E a gente segue aqui, né? Se os irmãos quiserem participar, nós gostaríamos de deixar uma perguntinha aqui, depois a gente traz aqui para nós conversarmos sobre as respostas, né? Você já, num determinado desafio, optou por amar em vez de odiar ou em vez de criar uma dificuldade com o semelhante? Como se sentiu? Então, compartilha com a gente aqui se num determinado momento você foi colocado à prova na convivência e em vez de revidar, criar uma situação difícil, você resolveu amar. Então, como é que se sentiu? Então, seria importante colocar para nós aqui. Bom, a gente vai seguindo, como o Jefferson leu o primeiro parágrafo, vou pedir para o Max ler o segundo parágrafo, fazer alguns comentários e a gente vai conversando aqui. Então, Davi, antes você me permite, eu gostaria de lembrar também um trecho aqui que eu acho muito importante, que ele colocou assim, ó, pondo em prática esse sábio conselho, e o conselho é amai muito a fim de ser desamados, como nós estamos enfatizando. Ele está dizendo assim, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizeis antes de deixardes o invólucro terrestre. Ou seja, não é questão de você ser espírita, é questão de você estar se espiritualizando, mesmo sendo na própria matéria, na própria carne, na experiência terrestre. Essa espiritualização, ela não impede, ela não precisa que você seja espírita, católico, que você seja budista, qual seja a feição religiosa que expressemos aqui, não é necessário, porque o que vai te tornar espiritualizado é o quanto você ama de fato, é o quanto você se esforça para amar muito, para ser você, obviamente, objeto de ser amado numa outra situação. Então, espiritualização é esse processo. Nós estamos nos espiritualizando na mesma proporção que estamos nos esforçando para amar. Então, era só esse comentário adicional que eu achei importante a gente fazê-lo aqui. Bom, vou ler o segundo, que está aqui do meu lado. Diz assim, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como a sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos ortogou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então veja que aqui ele está dizendo qual é o sentido do verdadeiro amar, né? E ele caracterizou como ser leal. Quem é leal faz ao outro o que gostaria que o outro fizesse assim, é autêntico, jamais deixa de ajudar quando sente que precisa ajudar, é consciencioso, sabe? A consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, estará sempre guiando os seus passos. Ele não fará aquilo que a gente chama, às vezes, de sofisma, fazer de conta que não está ouvindo a consciência para não ter que fazer o que a consciência está advertindo, né?
Então, a pessoa conscienciosa é a pessoa que sabe que é parte de um todo e que ele está num movimento em que ele pode ser útil no local onde ele está plantado. Mas ele diz também, é procurar em torno de si o sentido íntimo, olha a expressão que ele usa, o sentido íntimo de todas as dores que acabunham seus irmãos. Para quê? Para suavizá-las. Ou seja, é quando você olhar para a dor do outro, você se projetar nela. Imagine se fosse você sentindo aquela dor, como é que ela estaria repercutindo em você? Às vezes uma pessoa que tem dor, ela não necessariamente está mostrando a dor, ela pode mostrar a rebeldia, que nada mais é do que a expressão da dor que ela guarda lá por dentro e que ela expressa como uma forma de estar descontente com a vida. Então, compreender essas pessoas, sabendo que o que move essa atitude que ainda não é solidária com a lei de amor, é a primeira parte que nós temos que ter para poder ajudar. Porque sabendo que é assim, nós não vamos colocar obstáculos na ajuda, nós vamos fazer como aquele filho, aquele bom samaritano que ia de Jerusalém para Jericó, que quando encontra um homem caído, ele simplesmente, tomado de compaixão, ele simplesmente sente a dor do outro caído ali e não pergunta se o outro é doente, se o outro é da outra raça, se o outro tem doença contagiosa, se o outro é um ladrão. Ele simplesmente, de moto próprio, num processo de impulso, de espontaneidade, ele lança-se na direção de ajudar o outro. E é essa lição que nós temos que aprender. Sentir intimamente a dor do outro é se lançar no sentido de ajudá-lo a suavizá-la, a minimizar, para que ele possa prosseguir o caminho dele. Então a gente vai percebendo que Sanson dá aqui uma série de conceitos, que a gente poderia gastar um tempo enorme aqui para falar de todas, né? E ele vai, obviamente, descrevendo isso de maneira muito lógica, muito racional, que faz com que a gente compreenda o que a gente precisa sentir. Não é mesmo, Davi? Perfeitamente, Max. É uma grande, há uma sensibilidade humana nessa percepção que a gente precisa ter, né, de enxergar o outro, porque a gente só se enxerga, né, na caminhada, muitas vezes o olhar só fica voltado para nós, né, para aquilo que a gente é do nosso interesse, né, depois vai vir o item sobre egoísmo, a gente vai falar um pouco sobre isso quando chegar esse item, mas essa coisa de só se enxergar e não enxergar o outro, né, para ser leal, consciencioso, probo, é preciso que a gente veja o outro, né, enxergue ele, às vezes a gente não faz isso. Jefferson, você gostaria de comentar esse parágrafo? Depois você pode já ler o próximo e fazer também seus comentários, por favor. Tá ok, Davi. Aqui Sansão vai colocar, né, para fazer aos outros o que querem que eles façam. Esta é uma proposta do Cristo, né? Cristo, quando vai trazer essa condição de relacionamento, ele vai dizer isso, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse, né? E aí, quando as reflexões dentro desse assunto, né? Nós poderíamos fazer com a caridade, né? Então, nós gostaríamos que o próximo nos fizesse o quê, né? Então, de que maneira que nós gostaríamos que o outro nos tratasse, né? Nós gostaríamos que ele fizesse o bem para nós, né, ou o mal para nós. Ele agisse com benevolência ou não, né? Nós gostaríamos que ele fosse indulgente conosco, nos julgasse, nos condenasse, né, nos criticasse. Nós gostaríamos que ele nos perdoasse ou não, né? E aí, então, nós podemos ver que essa relação, né, está com a relação da própria questão 886 do Livro dos Espíritos, que é onde o senhor Allan Kardec pergunta, né, os espíritos superiores conforme qual o entendimento da caridade conforme entendia Jesus, né? Pergunta bastante conhecida, né? E a resposta também mais conhecida ainda, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas, né? Então essa é a proposta, né? Desse relacionar, né? Desse amar, é sempre fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, né? E é fazer o bem, né? É nos tratar da forma com que nós, apesar das nossas dificuldades, das nossas mazelas, né? Que possa, então, tratar-nos desta maneira, né? Que é a condição da caridade. E outra, um pouquinho abaixo, né? Ele também vai trazer no texto, né? Porque essas famílias todas a encontreis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Ou seja, está dizendo, olha, nós vamos nos encontrar, né? Mesmo aqueles que nós nos amamos, né? Nós não amamos ainda, né?
E os espíritos que as compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Ou seja, todos nós vamos chegar, né? Todos nós estamos numa caminhada evolutiva, todos nós estamos em busca, né, da melhoria intelecto-moral, estamos traçando ou caminhando, né, nessa proposta evolutiva. E não temos garantia nenhuma, né, de que aquele que a gente hoje não gosta, né, aquele que a gente não ama, né, que este vai ficar sempre numa condição pior que a gente imagina do que nós, né? Mesmo que isso não seja verdade, porque é uma visão só do ponto de vista nosso, né? Mas todos seremos, né? Vamos trabalhar e chegaremos a elevar ao infinito. Então, por que a animosidade, né? Por que essa condição, né? De muitas vezes do ódio, do rancor, da raiva, né? Ou desamor, né? Então, na realidade, ainda é uma infantilidade, nós espíritos ainda imperfeitos, que não compreendemos, né, os aspectos ainda da própria lei divina, né, da lei que como o Marx colocou, está na nossa consciência, né, nós, se buscarmos em nossa intimidade, encontraremos, né. E aí ele termina o parágrafo dizendo ainda, né, que sempre uma palavra de esperança e conforto podemos trazer, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça, né. Aí precisamos ainda, como o Davi já se referiu, né? Não é muito simples isso, né? Mas esse é o caminho a ser buscado, né? É o caminho que a gente possa estar trilhando, caminhando, buscando, esforçando, né? Para que possamos chegar lá. Essa é a nossa proposta de reforma, né? A reforma íntima, a mudança íntima, é esse caminhar, né? Não sei se Davi quer fazer mais algum comentário ou seguimos para a próxima leitura, você que manda aí. Não, podemos seguir. Você já trouxe aí considerações, o Max também, muito interessantes desse trecho, né? Nós vamos seguindo então. Pode fazer a leitura do próximo e já vamos comentando, né? Então, ok. Então, o terceiro parágrafo vai dizer, né? Crede que esta sábia exortação, amai bastante para seres amados, abrirá caminhos, revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada e invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Mudastes tanto, por proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas, que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não, a que vos não poderão entrar no cérebro. Então aqui, Sansão, mais uma vez, né, vai trazendo essa questão da construção, né, dessa evolução nossa, que vamos caminhando e compreendendo melhor, né, compreendendo as leis, compreendendo a mensagem de Jesus, né, compreendendo a própria doutrina espírita, né, que é essa ferramenta que nos esclarece esses entendimentos, que vamos caminhando, né, e seguindo, então, nessa clareza, né, de visão, e quando olhamos para trás, né, a gente vai ver, ali ele fala em 100 anos, né, mas não precisa nem olhar 100, né, se a gente olhar 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, a gente vai ver que o nosso comportamento de hoje, né, é diferente do que era antes. Então, nós estamos a caminho, né, desse aprendizado, desse entendimento, muitas vezes não da velocidade que gostaríamos, né? A gente sempre olha, poderia estar caminhando mais rápido, né? Poderia estar fazendo mais coisas, né? Mas a gente está, né, mudando isso, né, na nossa intimidade, e aos poucos vamos fazendo essa compreensão. E além do amor, que é o tema, né, esse talvez seja o maior desafio que nós temos, né? Porque as nossas maiores chagas, né, que uma delas vai começar a trabalhar logo em seguida, né, no próximo item, que é o egoísmo, né, então orgulho e egoísmo, a gente vai ver que o amor, né, a dificuldade de nós tratarmos a questão do amor é as nossas mazelas, né, principalmente o egoísmo e o orgulho. Por eles, a gente evita, né, de fazer ao outro, né, o que gostaríamos que ele nos fizesse, ou seja, amar ao outro, né, trabalhar nessa condição de ser caridoso, né. E sempre lembrando, né, que na própria máxima da doutrina espírita, né, que vai estar lá em outro capítulo, né, mas fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, então, esse amor é esse caminhar, né, daqui a 100 anos, como diz a mensagem, nós vamos estar numa condição melhor. Mas precisamos trabalhar para isso, né, Davi?
Pois é, Jefferson, e é uma luta, né? É um trabalho árduo que necessita do empenho da vontade, né? Jesus disse naquele momento que ele disse aos seus discípulos, né? Tudo que eu faço podeis fazer, se o quiseres. Ou seja, se for da vossa vontade, né? Então, lembrando que nem Deus violenta a nossa vontade, né? A gente tem que ter esse querer, né? Quanto mais conhecimento que ele fala do Espiritismo, aqui fala que a doutrina espírita é esse esclarecimento que nós temos, que nos ajuda a ter uma fé raciocinada, uma fé mais robusta, né? Que permite que a gente escolha melhor. Então não é crível que nós, já com o conhecimento que a gente tenha, né, que a gente ainda permaneça estacionário, né? Então é importante que a gente trabalhe esses aspectos de mudança, de melhoria, pensando no outro, né, como o Jefferson falou e também o Max, né, pensando no outro, não deixando que o egoísmo, porque a gente tem, né, dizer que a gente não é egoísta ou não é orgulhoso, a gente já está confessando o defeito, a mazela, né? Ou seja, não permitir que eles presidam a nossa vida. Então a gente tem lá o orgulho, mas ele não pode ocupar a presidência da nossa vida, né? Pode presidir a nossa vida. O egoísmo não pode. Então a gente precisa tomar consciência dessas imperfeições para não deixar que elas presidam a nossa vida e acabem nos comprometendo. Max, você gostaria de fazer algum comentário também sobre esse parágrafo que é tão rico também, né? Então, ele usa, né, aqui uma expressão. Vamos lembrar que esse texto foi escrito no século XIX, né? E a expectativa de vida do século XIX seguramente era bem menos do que 100 anos. Né? Então, obviamente, que ele está se referindo aqui a processos reencarnatórios. Né? Você, numa encarnação passada, não tinha ainda condições de assimilar certas compreensões, porque o psiquismo não estava suficientemente preparado, as experiências ainda eram inferiores e você ainda não tinha recursos para assimilar as lições de maneira completa. Então ele diz, 100 anos atrás, então você tinha uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de agir, que era compatível com o resultado evolutivo de tudo que você vinha fazendo até aquela data. Mas 100 anos depois, como ele diz, ou seja, numa outra encarnação, você já teve novas experiências, já travou contato com outras condições que você não travou anteriormente. Enfim, você ampliou, você dilatou o psiquismo e você teve condições de assimilar aquilo que você não fora capaz de assimilar naquele passado aqui até recente. Então é bom a gente lembrar que o que a gente não consegue fazer hoje, a gente conseguirá fazer lá na frente, mas é necessário que a gente continue persistindo na busca, nos esforçando para o aprendizado, mesmo que não consigamos assimilar tudo de uma só vez, porque dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa situação ruim por dentro, porque eu não consegui assimilar tudo. Mas é assim mesmo, a gente vai assimilando pouco a pouco. É igual você aprender matemática. Você não sai aprendendo matemática e já vai lá para cálculo numérico diferencial de uma vez. Você vai passar pela 2 mais 2 são 4, vai aprender adição, vai aprender multiplicação, enfim, vai aprender aquelas operações e você vai sequenciadamente assimilando aqueles conhecimentos de forma que depois de um tempo, aqueles conhecimentos que você tinha dificuldade para poder praticar, você já não os tem mais. Por quê? Porque aquilo passou a ser espontâneo em você. De tanto repetir, e esta é a palavra da reencarnação, repetição de várias experiências vão fazendo com que elas se fixem em nós. E se fixando em nós, elas passam a ser habituais. Ou seja, tornam-se hábitos. E aí nós conseguimos fazer de maneira mais fácil do que em determinados momentos em que nós precisávamos nos esforçar e às vezes não dávamos conta. Então é bom que a gente saiba disso para que ninguém se desanime quando não deu conta, por exemplo, de olhar um amigo, olhar uma pessoa vendo-o como irmão. Ainda não conseguiu? Ok, não tem problema, mas está se esforçando. É muito importante isso, porque Kardec disse que se reconhece o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, porque ambos são a mesma coisa, quando ele faz a reforma moral de si, ou seja, olha para dentro e vê o que tem que precisa ser melhorado, vê o que tem que já pode ser compartilhado com os companheiros de jornada, e ele diz depois, e pelo esforço que faz, olha a palavra que ele usa, esforço, o esforço que faz para domar. Domar é como se você estivesse domando um cavalo bravo, que são os impulsos que a gente traz
na gente para domar as más tendências, ou seja, as repercussões do passado, os hábitos anteriores que estão ainda incisivos em nós, tomando conta, como disse bem Davi agora há pouco, não deixar que o egoísmo seja o dirigente da nossa vida, não deixar que essas tendências primitivas nos dirijam a vida. Nós temos que lutar para domá-las, e domar significa você lutar intimamente. O mundo de fora não sabe a luta que você está travando por dentro, mas você sabe o esforço que você está fazendo, por exemplo, para não devolver uma ofensa, para não falar uma coisa para uma pessoa que te agrediu e você sentiu vontade de devolver. Isso, só você lá dentro sabe o tamanho do esforço que você está fazendo. E é com esse esforço, gradualmente, que você vai conseguindo vencer este homem velho, essa criatura velha que vínhamos sendo, para conquistar aquela criatura nova que precisamos ser. Aquela que ama bastante, como disse o nosso benfeitor. Então é muito importante a gente não esquecer disso, que nós temos limites que são estabelecidos pelo nosso tamanho evolutivo. Então, que ninguém se preocupe com isso. Vamos vencendo pouco a pouco, não é, Davi? Com certeza, Max. É muito interessante, né? A gente observar essa luta, né? Que é luta de todos, né? Não é uma luta que a gente é o único que tá fazendo ela, né? Toda a humanidade é convidada a essa luta, né? Que o Kardec apresenta aí no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a domar as más inclinações, né? Bom, vamos aqui, se houve alguma participação, nós gostaríamos de trazer aqui, ver com o nosso Rick aí, nosso técnico que permite que a gente permaneça no ar aqui, né? Ele que cuida de nós aí. Se tiver, a gente vai lendo as respostas e fazendo aí breves comentários. Jefferson, você gostaria de ler aí? A Adelina disse alguma coisa aí para nós. A Adelinda vai dizer que já usei os dois lados da moeda. Vi que o revide só me trouxe tristeza e decepção. Quando escolhi amar e tentar compreender, me senti tranquilo e em paz, quando a tempestade passou. E essa é a força do amor, né? É manter o coração tranquilo, né? O coração em paz. Max, o José Geraldo está nos falando alguma coisa aí. Interessante. Então, José Geraldo está dizendo, optei por amar sem me sentir dando um passo na direção do bem, trazendo um vínculo de confiança com o outro. Olha que bacana, ele usou a palavra optei por, ou seja, amar ou não amar é uma escolha. É o livre-arbítrio que todos nós trazemos, que o Pai permite. Você pode seguir o caminho, como disse a nossa amiga antes, da moeda do outro lado, ou o caminho da outra moeda. A experimentação, como no caso da colocação anterior mostrou, deixou claro que se você buscar o caminho de revidar, você vai ter dificuldades, porque você vai experimentar esse mal-estar em você mesmo. E o oposto é exatamente o contrário. Você vai sentir esse bem-estar em você mesmo quando você opta por fazer o bem, por amar. Porque o maior prazer, a maior felicidade, o maior júbilo, quem sente do bem feito não é quem recebeu. O primeiro a sentir é quem doou o bem. Então, esse bem passa antes pela pessoa que está optando por fazê-lo para poder depois chegar no outro. Então, com todo o respeito, gente, não compensa fazer o mal. Por quê? Porque fazer o bem já vai te fazer bem pelo bem que você faz. Então, muito bem colocado. Optar, decidir por, é uma posição importantíssima para todos nós. A Márcia disse assim, ó, sim, dentro da minha família, mas me lembrei que essas pessoas não conhecem o Evangelho. Então, quem teria que relevar e amar seria eu, e foi maravilhoso. Esse pensamento, né, da gente compreender a condição do outro é muito interessante, né? E ela ajuda muito a se colocar no lugar do outro, né? Ele não tem o que eu tenho, não sabe o que eu sei, né? A Iracema disse para nós aí também, o Jefferson. A Iracema vai dizer, sim, já fiz essa escolha e a experiência foi maravilhosa. Me surpreendi com o resultado e até hoje. E para mim, um filho do coração, né? Então, você vê aí o fruto, né, que vai colher, né? E nós estamos falando aqui, né, quando fala de ter um lado ou outro, como até a
a nossa companheira ali falou inicialmente, né? Na verdade, é lei de causa e efeito, né? Então, se nós fazemos o bem, vamos colher o bem, se nós fazemos o mal, vamos colher o mal. Então, quer dizer, é a opção, né? Como o nosso companheiro Max falou, né? Não vale a pena, né? Não, porque a nossa, né? A nossa ainda falta de compreensão da própria lei divina, né? Nos leva a essa condição de imaginar que o revide, né? A questão do comportamento inadequados é para demonstrar, né, essa questão de superioridade, de ser mais, mas na verdade não é só um comprometimento com a lei, né? Nós estamos nos comprometendo e ainda, e pior de tudo, né, nós vamos ter que pagar essa conta, né? Porque, como diz Jesus, até o último centavo, ou seja, nós vamos ter que ainda, né, fazer essa recuperação. Ou como diz, né, lá no livro O Céu e o Inferno, né, no Código Penal da Vida Futura, nós vamos ter que ter o arrependimento, a expiação e a reparação, né? Ou seja, nós vamos ter que ainda passar por várias etapas, né, para desfazer esses equívocos que cometemos, né? Não vale a pena, né, Max? Não vale a pena, né? Max, o Bruno Matoso, né? O Bruno é lá de Houston, está lá no Texas, né? Nosso querido amigo. Ô Bruno, que bom. Você está aí entre os vaqueiros, né? Que o pessoal do Texas são os vaqueiros. Mas é bom que o Bruno colocou aqui uma coisa interessante. Ele diz assim: no início foi estranho, porque a pessoa que me ofendeu não esperava a minha reação. E eu também fiquei meio sem saber o que tinha feito, porque não seria a minha reação normal ao fato ocorrido. Aqui não ficou claro para mim, Bruno, se a sua reação foi de devolver a ofensa ou se foi de compreender a ofensa do outro e não devolvê-la. Mas qualquer que seja a situação, se a gente faz uma nova posição que era fora do nosso padrão, vamos imaginar que normalmente a gente responderia a ofensa do mesmo jeito ou até pior. Vamos imaginar que, compreendendo isso que nós compreendemos aqui agora, nós já estamos com a consciência desperta, já sabemos que não convém fazer isso. Mesmo que o outro faça, não me dá direito, com a minha consciência desperta, de responder na mesma altura. Na verdade, quando eu faço isso, eu estou me mostrando do mesmo tamanho dele, ou até pior, porque eu tive tempo para refletir, para poder pensar e não fiz isso. Agora, se eu faço de uma forma que é nova, que eu não estava habituado a fazer, que é calar-me, que é entrar em prece, é olhar para o outro como ao outro, dizendo intimamente para mim: Pai, perdoa, porque é como se o outro não soubesse o que faz. Porque quando você faz algo que ofenda alguém, você não está em situação que você está normal, porque é um processo que não é o normal da criatura humana. O normal da criatura humana é ser feliz e fazer as pessoas felizes. O que acontece é que, nesse momento, é uma doença da alma que se manifesta na rebeldia, na repulsa, na animosidade, que é natural e faz parte do processo evolutivo que tornamos a reforçar. E compreender, saber que o outro está naquele estágio e ainda não conseguiu superá-lo, mostra espiritualização de quem assim o procede. Por quê? Porque compreende que o outro um dia também vai chegar onde você está começando a chegar agora. E a primeira vez que você faz isso é um pouco trabalhoso, porque você não está habituado a fazer isso. Mas fazendo isso várias vezes, repetidas vezes, você vai tomando conta da sua própria vida, sabendo lidar com o outro, mesmo quando o outro não é o mais amável como você gostaria que fosse. Mas é nesse momento que a gente chama de aferição de valor. É quando a gente tem o valor chamado paciência, compreensão, aferido. O Bruno está falando, que bom, Bruno. Então essa é a segunda opção que eu falei. Obrigado. Como você não tinha dito, eu tinha entendido com clareza, então você está nessa segunda opção que eu falei. Para alguém que não está habituado, a gente não está com toda essa segurança de algo, como diz o outro. Ai, Max, eu não aguentei, eu quase que voei no pescoço dele. Por quê? Porque, na verdade, tem um homem primitivo, tem uma criatura primitiva em nós que tenta reagir. E tem uma nova criatura que nós queremos construir em nós que precisa agir, que precisa pensar, que precisa refletir, que precisa, portanto, ponderar. E fazer essa segunda criatura nascer em meio àquela criatura antiga que víamos sendo, é o trabalho, é o esforço que Kardec se referiu para domar essa má tendência de revidar a ofensa, por exemplo. Né, Davi? Pois é. Agradecemos as participações, né? Que bom que
que é bom para a gente refletir, né, as experiências reais, né? Essas participações ajudam a gente a entender as experiências reais, ou seja, é a nossa experiência com a vida, né, e os seus desafios. Isso é muito importante. Eu vou fazer a leitura do próximo parágrafo aqui, então, e a gente conversa, né? A nossa hora vai andando aí. A gente é uma hora que passa muito rápido, né? Vou fazer aqui a leitura do próximo item, próximo parágrafo. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede que com rapidez as ideias de justiça e de renovação constante nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. É o que estáis preparados por uma sementeira fecunda. A do século passado que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Olha que interessante, né? Como é poético essa colocação. Ele diz que, na verdade, é algo que já existe em nós e que a gente, na verdade, quer aquilo. Então, é uma busca que nós vamos fazendo e que nós temos em nós essa predisposição, né? E também aqui ele fala, né, que eu achei muito interessante aqui, que essas respostas correspondem a tudo que há de divino em vós, né? Então, ou seja, o que a nossa natureza contém, tudo aquilo que um dia nós seremos. Deus já, quando nos criou, não nos fez incompletos, fez imperfeitos, para nós evoluirmos. Mas tudo que nós vamos desenvolver, o anjo que nós seremos um dia, já dorme em nós, está na nossa natureza, para ser trabalhado pela eternidade ali, quando então vamos desenvolvendo os valores, aquilo que vai nos desenvolvendo, né? E ele fala aqui que os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos, né? É o que está num outro capítulo que fala: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva forçosamente às características do homem de bem, que é o capítulo que fala sobre o homem de bem. Então, é o sentimento e o entendimento. Nós vamos ter que trabalhar a razão, né? Chegar à conclusão das coisas, não pode ser diferente, né? Hoje a gente estuda, fala, gente, não tem como ser diferente disso. Depois trabalhar o sentimento, que é o sentimento que vai dar toda a proporção que nós temos que ter das nossas coisas, nas relações, das convivências que nós vamos ter com o semelhante. Então, a gente vai aprendendo por aí. O que você acha, Jefferson, dessas colocações desse parágrafo? Quando ele começa, né, Davi, ali nesse parágrafo, ele vai dizer que essas ideias de justiça e renovação constante nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente, né? E ele está falando aqui da velocidade, né, da propagação, né, que ocorreu lá, e nós achamos que isso talvez não seja verdade para os dias de hoje, né, mas é um equívoco de raciocínio. Por exemplo, se nós olharmos a quantidade de pessoas que acreditam em reencarnação hoje, né, é um número extraordinário hoje no Brasil, né? Nós somos aí, saiu o censo agora, né, foi divulgado recentemente, nós somos aí um pouco mais de 2% de espíritas, mas o número que você fala que acreditam em reencarnação é superior a 60%, 70%, se não me engano, né, que acreditam em reencarnação. Então a gente vai observando que os princípios da doutrina espírita estão adentrando nos corações, porque isso já é da natureza, né, como ele mesmo coloca, né? Corresponde tudo que há de divino em vós, ou seja, essas ideias correspondem tudo que há divino em vós, ou seja, na realidade as pessoas estão assimilando, né, e se você perguntar para essas pessoas se elas acreditam em Deus, se elas acreditam que os entes queridos podem se manifestar, né, se perguntarem se existe reencarnação, eles vão dizer que sim,
né? Então, a propagação da mensagem, ela está acontecendo, né, de uma forma muito mais acelerada que a gente possa imaginar, né? Porque a gente ainda imagina, né, que precisa todo mundo ser espírita, né? Na verdade, não, né? O espiritismo não é a doutrina do futuro, né? Não é a religião do futuro, né? E sim o futuro das religiões, ou seja, os seus conceitos serão assimilados, né? E a gente observa que isso está acontecendo de uma forma bem ampla hoje, né? Então, o nosso trabalho, o nosso papel como espírita, né, é fazer essa vivência. E isso instiga os outros a buscarem onde que tem, o que fala essa doutrina, né? Não necessariamente se tornar espírita, mas propagar essa mensagem. Então, eu vejo assim que Samson, nesse momento, né, está falando de uma situação, né, de transformação da humanidade, não sem necessariamente ser espíritas, né, mas sim levar o conhecimento, né, os princípios da própria doutrina. E isso vai transformar, né? Isso transforma, né? Porque quando começa a aceitar, né, os princípios, né, que são princípios da própria lei divina, que são as condições para que nós possamos melhorar, isso aos poucos, né, vai fazendo uma transformação da humanidade, né? Certamente, Jefferson, são considerações importantes que nós temos que ter para que a gente possa evoluir o nosso pensamento, melhorando também o nosso entendimento e a nossa percepção. Max, você gostaria de comentar esse parágrafo, né? Então, aqui, como bem disse o Jefferson, né, nós temos as ideias se propagando. O Espiritismo foi apenas o meio de as organizar de maneira racional e lógica, proporcionando a qualquer um que trave contato com ele vamos dizer assim, essa sensação boa de ter compreendido. E isso é diferente, gente. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. É diferente de você crer. Porque quando você crê, você pode até descrer. Ó, eu estou crendo porque alguém me falou e eu acreditei nesse alguém e eu tenho, como diz o outro, esse alguém, eu tenho muito respeito por ele. Mas na hora H mesmo, que ele tiver que passar pela experiência que ele tiver verificado, tiver que verificar se realmente o que ele crê, ele compreende, é quando ele vai saber se aquilo ainda é externo ou é interno. Quando você compreende, quando você sabe, não importa, qualquer que seja a situação, você vai reagir sempre da mesma maneira, porque quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais deixa de saber. É uma aquisição do espírito que fica nele instalado e aparece nele numa outra encarnação como predisposição, como tendência, mas ele vai ser sempre uma pessoa que vai ter convicções íntimas, mesmo que não tenha estudado, porque estudou lá atrás, compreendeu lá atrás. Então ele usa essa expressão parte mediana, né? Aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Ou seja, do mundo inteligente, nem todos ainda estão em condição de aprender essas lições. E isso, obviamente, demanda tempo. Por isso que está escrito lá atrás, no nosso Velho Testamento, há tempo de plantar e há tempo de colher. Cada um tem o seu tempo de fazer o plantio, cada um tem o seu tempo de colher. Então, nós não temos que preocupar com a assimilação das ideias espíritas pelo espiritismo. As ideias não são do espiritismo, as ideias são da natureza, são da lei de Deus, da lei divina, como bem colocou Jefferson. E elas vão ser assimiladas por todas as criaturas, independentemente da fé que se professe. Mas o espiritismo ajuda a compreendermos as lições do Evangelho, as lições sublimes, tornando esse apanhado, tornando esse movimento de modificação íntima muito mais fácil, porque quando você sabe, você não tem mais dúvida. Agora, quando você ainda está na fase do crer, pode ser que lá na frente você vai descrer. Então, saber é a meta. Por isso que a nossa fé, nós chamamos de fé raciocinada. Por quê? Porque você sabendo, você tem certeza. O raciocínio sancionou, o raciocínio chancelou, e você sabe que aquilo é um fato que não tem argumentos contra ele. Então, não é a questão de ser ou não ser da escola religiosa A, B ou C. É a questão de conhecer os princípios, compreendê-los e vivê-los em harmonia com eles. Porque quando você segue o fluxo de um rio, você vai muito mais rápido quando você luta contra o fluxo do rio. E o rio da vida é o rio do amor. E quando você compreende que o amor é o caminho, você segue muito mais rápido para voltar para Deus de onde você veio. Ou seja, sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai, disse Jesus. Nós vamos fazer isso, seguindo esse fluxo do amor que nos conduz à vida.
Muito bom, Max. É isso mesmo, né? Essas reflexões vão nos ajudando a entender as colocações dos Espíritos que no Evangelho, tão interessantes, né? E ele encerra praticamente falando do início do item, né? Do item 10, e que ele fala assim, ó, grande o conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para seres amado. Sanção, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, Sansão inicia e termina falando sobre essa questão do amar mesmo, né? Amar bastante para ser desamado, né? Aquele que aprende a amar desfruta dos benefícios do próprio amor, né? Ele sente o amor, independente do outro estar endereçando esse amor a ele ou não. Bom, meus irmãos, estamos aqui já caminhando para o nosso encerramento, né? Para a nossa conclusão da nossa conversa de hoje. Não pretendemos esgotar o assunto, sem dúvida, deixar aqui apenas algumas reflexões para que a gente possa reler o texto, né? E toda vez que a gente relê, a gente sempre encontra alguma coisa que destaca aos nossos olhos, que fala ao nosso coração, né? Fazendo o estudo do Evangelho na casa de Madô esses dias, terminamos o estudo, ler o parágrafo lá, e o amigo disse assim, nossa, eu já fiz essa leitura acho que centenas de vezes, nunca tinha prestado atenção nesse parágrafo dessa forma como eu estou prestando atenção hoje, como está falando comigo esse parágrafo, né? Ou seja, ele entendeu, nunca havia entendido daquela maneira. Então, cada vez que a gente lê, que a gente estuda, a gente tem uma percepção diferente que amplia o nosso entendimento, porque também somos outra pessoa, né? Quem lê uma coisa hoje é uma pessoa, quem lê daqui a um mês, a gente já está bem diferente do que a gente estava no mês passado, né? Então isso é muito interessante, fica aí a dica de continuar a leitura e também as reflexões desses parágrafos que vão sendo aqui comentados, para que a gente chegue a conclusões ainda mais ampliadas, no sentido de atender à nossa necessidade. Não é nada para aplicar no outro, é para a gente aplicar na gente, na nossa vida, tornando a nossa vida melhor, consequentemente tornando a vida do outro melhor e a vida nesse mundo melhor, que é o grande objetivo do Espiritismo, trazer a felicidade à Terra, como ele coloca aqui, nesse encerramento, né? Trazer aí os benefícios que a bondade divina permitiu ao Espiritismo trazer. Esses frutos, né, esses milagres portentosos, né, de que nós vamos, que o amor vai produzir no planeta, na Terra, assim, sob a proposta sublime do Cristo. Então estamos encerrando aqui com a gratidão, né, a todos aí, o nosso abraço, nosso carinho, a todos os que participaram, e aqui as considerações finais de cada um, né, para a gente encerrar. Primeiro do Max, depois o Jefferson fará as suas e também fará a prece para nós, para encerrarmos esse momento. Nossa gratidão aí ao Max e ao Jefferson também pela participação. Bom, a consideração final é a de Sanson. Amemos bastante, amemos muito, para sermos amados também, né? Então essa é a meta que cada um de nós deveria buscar, fazer o melhor de nós em benefício do outro, no limite das nossas forças. Pouco a pouco, nós faremos isso de forma espontânea, com o tempo. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de aqui nos encontrarmos conversando sobre um tema tão grandioso como esse. O amor, né, Davi, Max e amigos, né, é o único caminho que temos, né, para encontrar, né, essa busca do nosso ser melhor amanhã, né, e essa compreensão, esse estudo dia a dia, como o Davi mesmo se referiu, né, cada vez que a gente vai ler, a gente compreende um pouquinho mais, né, e aos poucos a gente vai adquirindo essa compreensão, e ali na frente a gente está fazendo atitudes, né, comportamentos, pensamentos já um pouco mais adequados, né, essa proposta, né, então vivendo, na realidade, que é a verdadeira conquista, né, a vivência, né, da proposta do Evangelho. E isso, né, depende do nosso esforço, nossa vontade, né, para que possamos alcançar, então, esse amor incondicional, né, que Jesus nos traz. Agradeço também a oportunidade de aqui estarmos hoje, ao Davi, né, a
a Celinha aí, que nos convida aí para estar, que eu acho, não sei se tá, acho que não vi ela falando hoje, tá, acho que não está aí hoje, né? A Wiki também, nosso companheiro que está aí dos bastidores, né, hoje, no nosso anjo da guarda, né? E que possamos, né, sempre estudar o Evangelho, né, que isso é uma coisa constante, né, e sempre vai nos engrandecer a nossa alma, né? Então, essa é uma proposta que precisamos fazer sempre, né, estudar Jesus. Então, que possamos, nesse momento, né, agradecer a oportunidade que Deus nos permite, né, de estarmos encarnados, a oportunidade de hoje conhecer a doutrina espírita, sermos espíritas, né, essa doutrina maravilhosa que nos consola, nos tutela, né, nos engrandece a nossa alma, né, que Deus nos proporcionou, né, neste momento, mesmo numa situação a qual vivemos, de bastante tribulações, momento de transição no nosso planeta, que é um desafio, mas com certeza já tínhamos essa informação mesmo antes daqui estarmos encarnados. Então, que não desistamos, seguimos sempre o caminho, que possamos a cada dia, né, recuperando as nossas forças, trabalhando cada vez mais para alcançar essa vivência do Evangelho, essa prática, né, que as orientações do Cristo vão nos levar a uma condição melhor, né, mas precisamos fazer, agir, né, que dá trabalho, precisamos suar, mas que vai nos levar a uma condição melhor. Agradecemos a oportunidade que Deus nos permite, daqui estarmos hoje estudando um pouquinho mais do Evangelho. Que Deus nos ampare a todos, que a tua luz, a tua paz alcance a todos os nossos lares, que possa levar um pouquinho de luz aos nossos corações, dos nossos familiares, dos nossos amigos e todas aquelas pessoas da nossa convivência. Obrigado, Pai, que mais uma vez a tua luz e a tua paz se faça em todos os nossos corações. Que assim seja, meu Pai.